Agradecer ou reclamar, eis a grande questão das nossas vidas. É interessante porque se você conversar com qualquer pessoa, você vai tentar entender dela se ela é uma pessoa de hábito de reclamar. E ninguém vai chegar para ti e vai dizer, olha, eu tenho o hábito de reclamar, realmente eu reclamo da vida, eu não vejo graça, eu não agradeço, ninguém vai te falar isso. As pessoas que elas conseguem olhar mais para o lado seco do copo do que do lado cheio do copo, são pessoas que elas são convictas, que são altamente gratas a tudo. Mas na realidade, elas não conseguem enxergar em si mesmas essa ingratidão pela vida. E quando elas vão falar sobre o que elas têm, elas dizem, eu tenho tão pouco, o outro tem tanto. Eu conheço pessoas que só reclamam, que em vez de agradecer pela vida, pela saúde, pela possibilidade de ter acordado, elas conseguem pegar suas mentes e transformá-las ou trazê-las para a ingratidão. Ela vai pegando a sua mente e vibrando somente na ingratidão. Esse assunto parece ser tão normal, tão óbvio. E é como eu falo, ninguém vai chegar para ti e vai dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de não agradecer. E eu convivi com muitas pessoas que não tinham esse hábito. E eu sempre questionava, mas você não consegue ver as coisas boas da vida? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você consegue pegar a tua mente e olhar para o lado bom da vida, tu imagina que você poderia ter 10, mas você só tem 2. Ou seja, te faltam 8. Mas quando você tira o teu olhar dos 8 que faltam e coloca o teu olhar para 2 que você tem, a neurociência ela explica que você começa a trazer o teu cérebro para a gratidão. Ele não olha a ausência, ele não olha a carência, ele olha a plenitude, mesmo que a plenitude seja pouca. Mas o teu cérebro começa a agradecer e começa a ter uma percepção de vida e de mundo completamente diferente. E aí tem pessoas que têm 8, só faltariam 2 para ter. E quando elas começam a olhar somente para os 2 que não têm, elas começam a viver a escassez. De novo, parece ser tão óbvio, mas eu vejo já tantas pessoas ao longo da vida que elas não conseguem ser gratas. Teve uma história de uma mulher que ela era milionária, multimilionária, e o pai, antes de morrer, deixou milhões e milhões para ela, além de todos os milhões que ela tinha. E no dia que ela recebeu tantos milhões a mais, foi um dia que o marido chegou em casa e pensou em abrir um vinho. Foi um dia que ela recebeu o marido com tanta insatisfação, com tanta agressividade, e ele não conseguiu entender essa insatisfação dela, essa raiva dela. Foi por um assunto aí do trabalho que ela trouxe e que acabou a noite deles. E é interessante, foi ele que trouxe essa história e que ele pôde perceber que nada faria a esposa dele ficar feliz, mesmo diante de tanto dinheiro, de tantas possibilidades da vida. E ele pôde dizer que ela nunca estaria feliz, que nada a faria feliz, porque ela vibra a insatisfação, ela vibra a escassez. Mesmo que ela tenha tanto dinheiro na conta, mas ela só vai olhar para o que ela não tem. Ela não consegue perceber e ser grata pelo que tem. Se você continua vivendo a escassez, continua vivendo a ingratidão, olha, pode parecer tão óbvio para ti, mas procura perceber o quanto você tem olhado mais para o que você não tem. E um exercício fácil é quando você consegue olhar e perceber o que é que eu agradeço, o quanto que eu agradeço, o quanto que eu sou grata pelo que eu tenho, o quanto que eu reclamo pelo que eu não tenho. Quantas coisas que nós podemos não ter, nós podemos não ter muito mais do que o que nós temos. É impossível nós termos todo mundo. Então, se eu ficar sempre olhando para o que eu não tenho, isso é infinito. Mas se eu olhar para o que eu tenho, ele é finito. Eu consigo perceber que o que eu tenho, eu posso ser grato por isso. E a minha mente começa a compreender, a ter uma neuroplasticidade voltada à gratidão, a ser grato pelo que você tem, mesmo que você coma arroz com ovo. Ocorreu uma vez entre mim, a minha esposa e a minha sogra no Natal.
Nós preparamos um jantar e esquecemos de uma coisa. Nós esquecemos do leitão que nós íamos assar. Esquecemos, passou por nossa cabeça. E aí, fizemos ali alguns acompanhamentos e fritamos ovos. E no jantar de Natal, nós pudemos agradecer e sermos gratos por aquilo ali. E olha, eu vou te falar, foi tão bom, porque a gente teve uma percepção diferente. Naquela noite de Natal, que poderia ter tanta fartura, teve ovo. E para mim foi muito bom aquela noite. E nós comentamos o quanto foi importante aquilo, porque a gente pôde olhar para algo tão simples, que é tão corriqueiro do dia a dia, nós começamos a olhar aquilo com gratidão. Em vez de eu pegar a minha mente e ficar reclamando pelo fato de que esquecemos de assar o leitão, eu olhei pela gratidão dos ovos que nós tínhamos. Essa mudança de percepção, ela muda completamente a tua vida. Ela muda o mundo, que na realidade não é o mundo que muda, é você que muda. Você cria o mundo ao teu redor. Não existe um mundo ao teu redor que não seja você mesma, a pessoa que faz o teu mundo. Eu sempre comento, as pessoas falam de céu e inferno, e eu sempre comento que não existe céu e inferno, não existe um local físico onde é o céu e onde é o inferno. Eu crio o céu e o inferno. Eu vou gerar o céu e o inferno, dependendo de mim. Se eu vivo uma relação conjugal de amor, de carinho, de fidelidade, eu estou criando um céu. Se eu criar um relacionamento de traição, de mentira, eu estou criando um inferno. Então eu não acredito e não me foco na questão de ter um local físico de um e do outro, mas sim de eu criar isso. Sou eu que crio o meu mundo. Sou eu que faço o meu mundo acontecer. Eu é que vou dizer o que é que eu quero viver. Eu quero viver o céu ou o inferno? Eu conheci uma senhora chamada Dona Pureza. Era uma senhora incrível, uma senhora preta, maravilhosa, um amor de pessoa, pobre, muito humilde, mas uma casa limpa. Ela fazia limpeza na casa das pessoas, mas ela tinha um prazer de te receber que eu amava ir para a casa dela. E ela me recebia com bolo, com café, e nós conversávamos. Eu tinha tanto mais prazer de conversar com a Dona Pureza do que de qualquer pessoa mais rica, com mais dinheiro, com uma casa tão rica. Ela era tão simples, mas limpa, educada, respeitosa, amorosa e uma pessoa receptiva. As pessoas chegavam com prazer na casa dela para conversar. Era gostoso conversar com aquela senhora. E talvez você diga, Túlio, com certeza essa mulher tinha uma vida perfeita, por isso que ela agradecia por tudo. E eu quero te dizer que não. Dona Pureza tinha 2 filhos, um filho e uma filha. A filha tinha um problema sério de relacionamento, ficava se relacionando com um homem, com outro, engravidava, tinha filho, era um caos a vida da filha dela. Dava muito trabalho para ela. E o filho era um drogado. Não tinha controle contra as drogas, bebida, mulheres, vivia, se desaparecia, ficava dias desaparecido, aí aparecia do nada, era preso por conta das drogas. Dona Pureza não tinha uma vida fácil, ela tinha uma vida bem difícil. Mas quando você sentava para conversar com ela, parecia que a vida dela era plena, não tinha nenhum problema. E ela não ficava trazendo esses problemas. Ela não ficava revivendo esses problemas dela. Se você perguntasse, ela falava, mas ela era breve. Ela não se aprofundava no assunto, ela dizia, isso aí não tem jeito, isso aí eles vão se resolver do jeito deles. Mas ela continuava com uma conversa gostosa e prazerosa. Traz para nós um grande aprendizado. Onde é que eu quero depositar as minhas energias? No lado seco do copo ou no lado cheio do copo? Na gratidão ou na insatisfação? Você está mais voltada a ser grata a tudo que você tem, mesmo que o que você tem não seja perfeito, não seja o melhor, não seja tudo. Mas vibra para que você tenha cada vez mais, trabalhe para isso, seja grata pelo pouco que você tem,
Porque depois você vai conquistando. Porque quando você é grata pelo pouco que você tem, aquilo torna-se plenitude. Aquilo para ti torna-se tudo o que você precisa. E aí as coisas começam a vir, o teu cérebro começa a trabalhar para uma neuroplasticidade em que, em vez de reclamar, começa a agradecer. Esse exercício de procurar olhar para dentro de ti e analisar o que você tem reclamado, o que você tem agradecido, faz com que você consiga começar a olhar para a vida de uma forma diferente e a transformar a tua mente de insatisfação para gratidão. Eu acredito que vocês sabem que a minha filha, aos 16 anos de idade, sofreu um acidente de carro e morreu. E foi o momento mais difícil da minha vida. Foi algo que eu nunca imaginei de passar e eu tive que passar por isso. Foi bem difícil. Ver minha filha no IML, morta e do jeito que ela estava, foi a cena mais difícil da minha vida. Porém, eu tive um momento em que eu parei, eu olhei, conversei com a divindade, com meu Deus e disse, eu quero ser grato. E quando o coveiro estava colocando a minha filha, ia colocar minha filha no túmulo, eu pedi para ele parar e eu utilizei uma menção bíblica de Jó. E disse, Senhor, pedi para todos que eu pudesse agradecer e ter uma oração. E lembra que era o momento mais difícil da minha vida. Eu não terei nenhum momento mais difícil que esse. E eu disse, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o Senhor. E eu tive uma oração de gratidão. Porque eu sabia que se estava sendo tirado de mim o maior amor da minha vida, eu deveria ser grato. E eu fui grato. E eu não estou querendo me usar como exemplo. Eu estou querendo te dizer que foi o momento mais difícil da minha vida. E graças à divindade, graças a todo o plano que eu acredito, eu pude ter um momento muito importante na minha vida de gratidão. Eu não olhei para a escassez, eu olhei para a gratidão. E eu espero que esses exemplos te sirvam para que você possa fazer uma autoanálise. O quanto que você tem olhado para a insatisfação e o quanto você tem olhado para a gratidão. Esquece a insatisfação, agradece, 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 só agradece. Você vai perceber que as coisas vão começar a mudar para ti. As coisas vão começar a se tornar mais fluidas, mais leves. Porque não é porque as coisas mudam, é porque a tua mente muda, você muda. E naturalmente a tua percepção de vida muda por completo. Um grande abraço, eu espero ter te ajudado.